Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Henrique Roberto Alganaraz. Vamos revisitar a sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e conhecer suas atividades como professor e especialista na área de biologia molecular e educação. O nosso convidado é graduado em bioquímica pela Universidade Nacional de Tucumã, na Argentina. Obteve seu mestrado e doutorado em imunologia e genética aplicada pela Universidade de Brasília. Tem um pós-doutorado na University of California, em San Diego, nos Estados Unidos. É professor da UNB desde 1997. Tem experiência na área de virologia molecular, patologia molecular. Coordena um grupo de pesquisa na área de virologia molecular relacionada ao estudo de mecanismos patogênicos envolvidos nas infecções de HIV-1, Zika e o SARS-CoV-2, e na identificação de novos alvos terapêuticos. Publicou 28 artigos em revistas científicas, orientou 8 teses de mestrado, uma de doutorado e supervisionou um pós-doutorado. Recebeu prêmios e homenagens, dos quais destaco Grande Prêmio de Tese da UNB, Prêmio Roche à Pesquisa e a Medalha Carlos Chagas do Instituto Oswaldo Cruz. Atualmente é professor associado nível 4 da Universidade de Brasília. Obrigado, professor Henrique Roberto Arganarás, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador na área de biologia molecular. Por favor. Eu sou do noroeste da Argentina, sou, digamos, um nordestino argentino. E eu fiz meu primeiro grau, segundo grau lá em Tucumã. E quando eu me preparava para entrar na universidade, eu estava fazendo serviço militar. E aí foi que começou a Guerra de Malvinas. Isso me atrasou uns 2 anos para entrar na universidade. E depois eu entrei na universidade para fazer o curso de bioquímica. E durante meu curso de bioquímica, aí eu tive contato com algumas áreas, principalmente a área de imunologia. E eu assisti uma palestra, me lembro, logo uns anos depois da descoberta do vírus da HIV, que me chamou muito a atenção, né? E eu pensei que gostaria de fazer pesquisa nessa área, né? Entretanto, quando eu me formei, existiam várias dificuldades, né, para conseguir bolsas de estudos e principalmente na Argentina existe uma diferença muito grande entre o interior e Buenos Aires, né? E isso me levou a ter que esperar um bom tempo, né, até conseguir uma bolsa não necessariamente para trabalhar com HIV, sino para trabalhar com doença de Chagas. E aí fui para outro estado para trabalhar com doença de Chagas na bolsa da OMS. Entretanto, essa bolsa depois, um ano depois, acabou. E aí tive que novamente, né, esperar uma oportunidade, né, para continuar, né, na área de pesquisa. E era realmente muito difícil nessa época, né, porque nessa época não tinha internet, nessa época era escrevendo cartas,
e comecei a escrever cartas para vários lugares, né? Para eu entendi nesse momento que eu tinha que sair da Argentina, porque era muito difícil, né, fazer pesquisa na Argentina nessas condições. Buenos Aires era algo bastante mais fechado. E aí tive o aceite de aqui do Brasil, né, do professor Teixeira, para fazer pesquisa, continuar fazendo pesquisa com doença de Chagas, né? E aí eu não tive dúvidas, passei até aparecer essa oportunidade, passaram-se 2 anos mais, né? E aí, quando eu vim para aqui, para o Brasil, eu entrei a fazer a pesquisa em doença de Chagas. E aí foi muito interessante, porque foi quando eu entrei em contato com uma abordagem muito interessante de relação parasita hospedeiro. O professor Teixeira tinha um projeto bastante interessante, entre que tentava elucidar alguns mecanismos moleculares entre o parasita e a célula hospedeira, bastante novos nessa época. E eu entrei de cabeça nesse trabalho, nesse projeto. Isso foi parte da minha tese de mestrado e depois tese de doutorado. E realmente isso depois abriu, digamos, eu decidi continuar nessa área de relação parasita-hospedeiro, estudando mecanismos moleculares. E aí decidi fui para fazer um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, mas já agora com HIV. Curiosamente, né, essa ideia que eu tinha no começo de fazer pesquisa na HIV, depois de muitos anos, ela se concretizou. Por uma questão assim muito, parece o acaso, né? Porque surgiu uma oportunidade, já estava com tudo pronto para ir para a Universidade de São Francisco, fazer pesquisa em outra área, quando surgiu essa possibilidade de fazer pesquisa na HIV. E aí não tive dúvidas, e aí mudei completamente, fui a fazer pesquisa, fui um pós-doutorado que foi para ficar 1 ano e terminei ficando 3. Foi muito positivo, muito produtivo, porque eu entrei, trabalhei com uma proteína que se chama NEF, que é muito importante para o vírus, e mergulhei nessa área de mecanismos moleculares, né? Entender os mecanismos moleculares, e isso foi muito interessante. E depois desse pós-doutorado, eu voltei para a universidade para continuar com essa linha de pesquisa. Entretanto, foi um desafio enorme, porque aqui não existia ninguém trabalhando nessa área. E por outro lado também era uma falta de infraestrutura bastante elevada, pronunciada, não tinha laboratórios, né? Eu me lembro que eu cheguei aqui e com uma salinha, né? Não tinha nada. E se eu tivesse que começar agora, talvez não começaria, mas nessa época continuei e comecei a procurar recursos e foi um trabalho muito, digamos assim, duro, né? Mas eu nunca desisti, nunca desisti. Continuei com o que eu queria fazer, embora era um desafio, repito, porque era uma área bastante competitiva, HIV e mecanismos moleculares, precisava também de laboratórios especiais. E eu comecei a estabelecer algumas parcerias, né? Fora do país para continuar essa área. E aí depois surgiu a epidemia do Zika, né, em 2016, 17. Aí eu entrei também por um grupo, no grupo aqui, o professor Bergman, e o grupo da virologia, para estudar Zika, né? E aí encontrei também outro vírus que aí trouxe conhecimento de HIV para o Zika. Isso é interessante, quando a gente migra de uma área para outra, por exemplo, Chagas para virologia, para HIV, de HIV para Zika. Isso é muito interessante porque a gente carrega esse conhecimento de áreas que parecem desconexas, mas você vê que tem muitos pontos em comum, né? A, a relação parasita-hospedeiro, vírus e célula hospedeira utiliza muitos mecanismos conservados. E depois surgiu a pandemia, né? E aí na pandemia, de novo, tive que mudar de novo para usar, sem deixar Zika, sem deixar HIV, mas certamente por uma necessidade importante de dar alguma resposta, né, para nesse momento da pandemia. E foi interessante também porque a gente conseguiu, eu também, de novo, voltado para mecanismos moleculares. Foi um momento, uma época de uns anos de muito trabalho intelectual,
porque todo mundo estava voltado para HIV, né? Para SARS-CoV, para COVID. Mas foi muito bom e agora continuamos com esse projeto também nessa mesma área de estudo de mecanismos moleculares que sempre me apaixonou, né? Entender os meandros, né? Dessas interações, para mim foi muito interessante. E isso foi o que neste momento ainda estamos, né? E, bom, basicamente foi isso, né? Eu acho que é interessante que, apesar de ter, digamos, demorado muito tempo para conseguir, né, atingir meus objetivos, no sentido de fazer pesquisa, porque passaram-se muitos anos, vários anos, não muito, trouxe 3 anos até eu conseguir bolsa, mas tudo isso valeu a pena. Tudo isso valeu a pena porque me mostrou que se a gente segue a vocação, o que a gente quer, cedo ou tarde a gente consegue, né? Então, basicamente, essa é a história, né? Eu tive que passar antes de formar, como falei, passei quase 2 anos nesse processo de conflito, depois, então foi interessante, né? Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Muito bom, muito interessante a sua trajetória, né? Professor Henrique, tem atuado, como falou, em pesquisas na área da virologia molecular. Poderia ressaltar a importância dessas pesquisas? Sim, eu acho que é interessante essa parte de virologia, da parte molecular, estudar mecanismos patogênicos, mecanismos moleculares, porque a partir daí é que surge a identificação de novos alvos terapêuticos, né? Porque se a gente não entende como que esse vírus funciona, ou esse patógeno funciona dentro da célula, fica muito difícil a gente conseguir intervir, né, em algum processo terapêutico. Embora, né, como existe eu assisti a entrevista com a doutora Santuza, que eu conhecia ela nessa época, né? Eu conhecia assim, só de ouvir ela, de ouvir que ela, né, trabalhava também com doença de Chagas, que existe o Vale da Morte, né? Que é entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, né? E isso realmente acho que ainda nós temos que trabalhar, né? Mas a pesquisa básica é muito importante no sentido de identificar novos mecanismos moleculares. Se a gente não conhece como que esse patógeno funciona, a gente nunca conseguiremos encontrar esses pontos onde a gente possa intervir. Agora, temos que trabalhar essa parte, essa interface entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, ou pesquisa clínica, que eu acho que ainda é bastante, pelo menos aqui eu vejo um pouco deficitário. Existe um gap aí que é difícil, né? Basicamente isso. Professor Henrique, tem ministrado a disciplina Ciência além da Ciência. Poderia explicar a importância dessa disciplina na formação universitária? Bom, isso é uma outra história muito interessante, né? Porque sempre, não me lembro, que acho que sempre tive algumas questões existenciais. E à medida de passar o tempo, essas questões existenciais se foram, digamos, sendo mais fortes dentro de mim. E isso me levou, em algum momento, a começar a procurar conhecimento, né, fora da academia, né, porque eu percebi que não ia encontrar algumas respostas que eu estava perguntando dentro da academia nesse formato.
E aí comecei a entrar, certamente, em áreas de tradições, estudar tradições antigas, né? Tradições milenares, como budismo, hinduísmo, taoísmo, até o próprio cristianismo, né? Também a parte de, né, da teosofia. E aí me deparei, né, de que esse conhecimento milenar tinha muito a ver com o conhecimento científico atual também, e principalmente com a área da física. E aí me mergulhei em outra área completamente diferente da virologia e da biologia, que é a física, a mecânica quântica, a física. E aí comecei a encontrar muitos pontos em comum, né? De fato, tem muitos pesquisadores físicos, né, que encontraram esses pontos em comum, entre esse conhecimento, repito, um pouco negligenciado, esquecido pelo Ocidente, e o conhecimento atual, né, da própria física. A física, porque a física, digamos, sempre foi o carro-chefe da ciência, né, no sentido de sempre estar na frente, revolucionando, ela se reconstrói a cada momento, né, desconstrui leis e construi novas leis, etc., né? Então, eu acho que isso foi uma coisa muito interessante, porque eu comecei a encontrar os pontos em comum entre as tanto na ciência da academia como nessa outra ciência, porque é uma ciência, né? E isso, em algum momento, aqui na universidade, surgiu a necessidade de dar algum tipo de apoio para os estudantes, né? Porque o sofrimento, o estresse, sofrimento psicológico, principalmente, né? Eh, que coloca a academia, né? Nos estudantes e nos professores também, né? Porque eu acho que a academia é um lugar que de muito, digamos assim, não é muito, psicologicamente não é muito salutar, né? Não é muito bom, não é muito saudável. Existe o próprio ambiente da academia, e não tão só aqui, em todo lugar. Então, com a necessidade de dar uma resposta a essas necessidades da universidade, eu criei essa disciplina Ciência Além da Ciência. E essa disciplina Ciência Além da Ciência, como o nome lo indica, é trazer, a partir da ciência, tanto o conhecimento de física, mecânica quântica, biologia quântica, que é uma área completamente nova, né? Como que os fenômenos quânticos impactam os fenômenos biológicos, né? Por exemplo, fotossíntese, eh, também, por exemplo, atividade de enzimas, etc., etc. E como que esse conhecimento pode ser, digamos, ter um nexo, né, com autoconhecimento. Porque é o seguinte, uma coisa que ficou muito claro para mim é o seguinte: a academia, a ciência que nós estudamos toda a vida, ela sempre se focou no objeto e esqueceu o sujeito. E o sujeito da experiência e talvez, como a mecânica quântica mostra, é mais importante que o objeto. Ou seja, quem é esse sujeito que está tendo conhecimento? E isso a ciência, a academia não estudou. Esse sujeito é o investigador, o próprio pesquisador, o próprio, né? E aí entramos em uma área muito importante que é consciência. O que é o que é a consciência? Onde que está a consciência? Porque isso está, e isso é um assunto completamente, digamos, desconhecido pela ciência. ¿Por quê? Porque a consciência não é tangível, a consciência não pode ser medida, mensurada. Então, aí a ciência não consegue entrar, porque não consegue mensurar. Mas todos nós sabemos que nós temos consciência. E essa é uma coisa muito apaixonante, muito interessante, porque eu acredito que esse é o cerne, né, digamos assim, do conhecimento completo. Porque conhecer o objeto, descrever o objeto, como que ele funciona, seja qual for uma célula, um aparelho, qualquer coisa, o corpo humano, é apenas uma questão descritiva. Eu estou descrevendo como algo funciona.
mas eu não estou chegando à raiz, como, que existe atrás disso, né? E isso está muito relacionado com uma pergunta fundamental, né? Que eu sempre faço, que quem somos nós? E o que acontece? O ser humano, por uma questões de história, né? O ser humano se identificou e se identifica com o corpo, com a mente, né? E aí está, digamos, a diferença com outras tradições, que a gente, se você pega várias tradições, todas as tradições, independente de religiões, todas elas, falam de que nós não somos o corpo, não somos a mente, somos algo mais, somos essa consciência intangível. Então, eu acredito que isso trouxe esse conhecimento, essas novas ideias para essa disciplina, e tratando de trazer para os alunos uma visão e um espírito crítico, crítico mesmo de muitos dogmas que até existem na própria ciência, né? Como se diz, muitas vezes são dogmas que são repetidos e repetidos, né? E que são aceitos como verdades, né? Como se diz, uma mentira falada muitas vezes se torna verdade, até na ciência, até que venha alguma pessoa e quebra esse paradigma, quebra esse dogma e se dá um salto. Então, nessa disciplina, eu trago esse ponto de vista, esse enfoque de ver a realidade, porque tudo se resume a como que nós vemos essa realidade. O que é o que existe de real em tudo isso? Porque isso está muito relacionado com nossa qualidade de vida. Ou seja, nós estamos constantemente julgando, né, com um prisma, com uma lente que é da mente. A mente está sempre julgando as circunstâncias como positivas e negativas e ela está trazendo sofrimento, porque sempre estamos, digamos assim, eh, nós estamos brigando com a realidade, estamos brigando com o que está acontecendo. E aí surge o sofrimento, né? Ou seja, não aceitar o que está acontecendo é um passaporte para o sofrimento, né? Então, essa nova visão eu tenho trazido para os alunos com certo, digamos assim, sucesso. Eu acredito, eu tenho uma certa receptividade, uma disciplina que está aberta para todos os alunos da faculdade, da universidade. Tem uma procura relativamente grande. Eu acho que isso teria que ser expandido também para todos os âmbitos da universidade, até para, para os professores, para os funcionários, porque, repito, a qualidade de vida é fundamental, né? Que seja a academia um ambiente sadio, mentalmente sadio. E sobre o ponto de vista do mundo em si, eu acho que o próximo paradigma, digamos assim, a ser atingido, que é a revolução em questão da consciência, né? Porque isso nos vai levar a ter um mundo mais equânime, né? Entendermos a realidade como ela é, né? E não, eu acho que essa visão deturpada que nós temos de realidade, ela que leva o ser humano a brigar, né? Guerras, etc, etc. Porque, na verdade, a gente não está entendendo essa realidade, não estamos entendendo a vida, né? E eu acho que isso é fundamental, né? E isso requer realmente entrar em um campo que não é um campo muito subjetivo também, né? Mas eu acho que se pode entrar nesse campo subjetivo sem esquecer, digamos, questões acadêmicas, né? Como falo, mecânica, a física, a biologia, né? E trazer isso e fazer uma conexão, né? Basicamente isso. É muito interessante. Imagino a reação dos estudantes, né, que estão acostumados a frequentarem disciplinas para a formação técnica, né? E essa reflexão é muito importante, né, para que tomamos
conhecimento de que a ciência, apesar de ter respondido muitas perguntas, ainda tem um tsunami de perguntas a ser respondidas e essas reflexões vão facilitar as respostas que saem dos seres humanos como um todo. Professor Henrique, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, e procura envolver os jovens na construção de caminhos para um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse finalzinho de programa, dar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Bom, a mensagem que eu dou é um pouco baseada na minha experiência de vida. A principal mensagem é que eles sigam a vocação, do que eles encontrem, do que eles gostam de fazer. Isso é fundamental, porque se eles não fazem o que eles gostam, a vocação, eles serão frustrados no final. E que deixem um pouco de lado as questões materiais e que se foquem em lo que eles querem. Seja qualquer coisa é válido. O importante é que façam o que eles gostem, né? E na universidade é justamente seguir a vocação. Eu vejo muito alunos que se formam e automaticamente estão pensando em conseguir um emprego de longo prazo, que dê estabilidade. Também faz parte, tudo bem. Mas eu acho que se eles seguem a vocação, o que eles gostam, mais cedo ou mais tarde eles conseguirão ter estabilidade, mais cedo ou mais tarde conseguirão os objetivos. E eu acho que isso se está perdendo um pouco, né? Seguir a vocação, ver um pouco mais a vida de forma mais romântica, digamos assim, né? Eu acho que isso está se perdendo. Eu acredito que isso tem que ser resgatado. É muito, muito boa essa mensagem. Tenho a certeza que vai entrar na consciência dos jovens e sua missão, a missão de todos nós aqui na nossa vida nesse planeta. Professor Henrique, muito obrigado por essa interessante, instigante conversa e desejo sucesso aí nas reflexões dentro da Universidade de Brasília. Muito Esse obrigado. e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.